Agora tem uma questão aqui que eu quero levantar, até polêmico, relacionado a líderes, relacionado a pais, a maridos, né, a esposas também. A gente quer delegar a pastor aquilo que é nossa responsabilidade. Sim. Que é a nossa responsabilidade. O departamento não cresce, não é culpa do pastor. Se o departamento não evangeliza, não é culpa do pastor. Se o pai não ora pelos filhos, não ministra, não é culpa do pastor. O que que acontece? Muitas vezes, quando acontece algum problema em casa, na família, no relacionamento, no departamento, o que a gente faz? Corre pro pastor. Sim. Então sempre é o pastor que tem que resolver. Só que aquilo, eu sempre aprendi isso, pastor Marcelo, ó, aqui é no último. Quando você não conseguir Sim, resolver, você resolver. vem. Sim. Mas tem que ter o preventivo. E o que falta hoje em muitos lares, em muitas famílias, é esse preventivo. Quer dizer, é o pai que não cumpre o papel, Sim. é a esposa que não cumpre o papel, o marido. E a Igreja Viva está enquadrada, eu acho, dentro desse Sim. contexto. Por quê? Porque não necessariamente quem vai ser o líder da Igreja Viva vai ser o dono da casa. Não. Né? Mas sendo o dono da casa ou não, não importa isso, ele está recebendo Sim. ali uma bênção para sua casa. Sim. Uma vez por semana você vai ter um ambiente de oração, de palavra, de comunhão, que vai todo mundo sentar, a gente vai falar de Deus, vamos compartilhar a experiência. É. O ambiente vai ser outro, e se ele for o líder, muito mais. Mas sim, vamos lá. Tem essa questão da igreja viva e outra questão, que o homem é o líder da sua casa, é o pastor do seu lar, e muitas vezes não se posiciona como. Sim. Eu tô falando isso de mim. Sim. Tipo assim, eu levei muito tempo para me posicionar. Não, eu sou o pastor da minha casa, da minha Entender família. isso, né? A entender. Não, entender não, a gente sabe, a gente só não coloca É, em prática. é. Porque a gente sempre quer delegar ao pastor Sim. aquilo que é pra gente. Pastor, ora pelo meu filho. Pastor, eu tô passando por isso no casamento. Pastor, eu tô com um problema assim, assim, assado. Pastor, não Sim. que eu procurei os pastores muitas vezes, não, não é isso. Mas sempre que eu procurei, sempre me ajudaram. Mas, tipo assim, as pequenas coisas, Que às vezes são seriam a sua obrigação. minha obrigação. Então, assim, e eu, líder de jovens, e eu já pregando, cresci na igreja. E aí, quando eu me coloquei nessa posição, aí você vê as coisas mudando. É. E a Igreja Viva ajuda isso, né? Sim, sem dúvida. A gente consegue direcionar o líder da casa, o pai, a mãe, a gente consegue entender que ali existe um problema que precisa ser resolvido. Então nós temos na ADSA o setor lá com psicólogo, Sim. nós temos lá Com a família, o trabalho com a o família. trabalho com a família, então você consegue identificar. Quando você vê que o problema é bem maior do que aquilo que você vai conseguir orientar, você encaminha. Mas normalmente você consegue direcionar o Sim. pai, a mãe, chamá-los à responsabilidade com os filhos, né? Através do seu testemunho, porque eu costumo dizer, o aconselhamento às vezes não resolve. O que resolve é o exemplo. Sim. Né? Então eu nas igrejas vivas que eu coordeno, que eu frequento, que eu lidero, eu me coloco como exemplo. Né? Eu trago não que eu seja perfeito, longe Sim. disso. Mas em algumas coisas que eu verifico, e a pessoa ali aberta, com o coração aberto, já pronto para receber, ela tem aquilo. E ela vê, e ela começa a agir daquela forma. Eu tenho vários testemunhos dessa forma, né? Que você, com um exemplo, o exemplo arrasta. Às vezes o aconselhamento não faz um efeito tão grande quanto o exemplo verdadeiramente arrasta.